Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao videocast Família Muda Tudo, um misto de podcast com o canal do YouTube que tem o objetivo de te explicar como é de verdade, na vida real mesmo, sem filtro, uma mudança de país, com as dores e as delícias que um passo como esse significam, né? Porque nem tudo são flores, nem tudo são espinhos, tem um pouquinho de tudo. E eu resolvi convidar essa moça que está aqui do meu lado justamente por isso. Ela está vivendo uma fase maravilhosa, mas nem sempre foi assim, né, Mila? Ela vai contar pra gente, mas antes dela bater esse papo comigo, acho importante dizer assim, a gente sempre escutou, eu pelo menos, e acho que as pessoas estão assistindo a gente também, sempre escutou histórias de pessoas que vieram para os Estados Unidos e começaram a vida limpando casas e tal, e ficaram super bem sucedidas, né? De uma hora para outra, conquistaram milhões e tal. Eu sempre ouvi essas histórias, mas eu nunca conhecia essas pessoas. Mas hoje eu tô conhecendo. Não é uma lenda urbana, essa pessoa existe, não é isso, Mila? Sim, graças a Deus. Foi um processo, né? E é justamente o que você falou. É um processo de anos e que isso muitas vezes a mídia não conta, as pessoas não falam. É sempre assim, a pessoa começou a limpar a casa e pareceu milionária. Que maravilha, né? Num passo de mágica. Só que não. Só que não. Então vamos começar do começo. A Mila, aliás, veio de longe, veio de Miami. Parece que Miami e Orlando, para quem não conhece, é muito pertinho. É ali do lado, mas não é. Quantas horas de estrada? 3 horas e meia. 3 horas e meia de estrada, então eu te agradeço. Eu que agradeço. Antes de mais nada, né? Porque você pegou a estrada para vir aqui compartilhar a sua história. Sim. Mas eu acho, e acho que você veio por isso também, é tão importante, né, a gente falar a verdade. Para quem tem esse plano de vir para cá, né? Esse é o meu objetivo, é falar a verdade, não vender só facilidades. E acho que para você é legal também, né? Sim. Justamente por isso que eu falei. Porque a maioria fala, é só vir limpar a casa, você fica rica. Só que não. Quando é que você chegou aqui? Por que você veio para os Estados Unidos? Bom, tudo começou em 2004. A minha tia, ela morava em Boston e ela limpava a casa lá. E nessa mesma fase, eu estava completando 15 anos. E aí o meu pai falou pra mim, o que você quer? Você quer uma festa? Você quer viajar? E eu falei assim, eu quero viajar, eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero estar com a minha tia, eu quero entender como é. E Malandro, eu já gostei. E até meu pai ficou surpreso, né? Porque em vez de todo aquele carnaval, é muito legal, mas naquela fase eu fui criada com a minha avó, minha história começa desde a minha infância, minha avó sempre foi muito empreendedora. E quando os meus pais se separaram, eu fui criada com ela, então eu cresci com ela. E com 3, 4, 5, 6 anos, eu já ia pra feira, eu já trabalhava com dinheiro, eu já ajudava ela. Então aquilo foi muito enraizado, assim, desde pequena. E aí quando chegou nessa idade, eu falei, bom, que oportunidade, né? Eu quero ir pros Estados Unidos, sim. E aí eu vim, passei 1 mês e meio na casa da minha tia. E assim, muito da minha história ter dado certo, eu falo que, óbvio, teve todo o meu esforço, mas a minha tia me ajudou muito. Porque nessa época que eu vim, embora a minha tia, eu vim para passear, eu tinha condições para passear, só que a minha tia, ela dividia muito o período. Então, ela me levava para trabalhar com ela, ela me mostrava de fato como era a faxina, que não era nada deslumbrante, mas ela também me mostrava o resultado daquele trabalho. Então, por muitas vezes, nós íamos trabalhar, limpava aquele monte de casa, eu ficava super cansada. E de lá a gente ia pro shopping, a gente ia fazer algo legal. Aí você falou esse negócio aí. Então ela me mostrou os dois mundos, sabe? Que valeria a pena todo aquele sacrifício. E assim foi. Eu fiquei aqui 1 mês, e eu lembro que na época de ir embora eu não queria ir embora. Foi um tumulto. Só que minha tia falou, você vai embora, senão seu pai me mata, que é o irmão dela mais velho. E chegaram no Brasil... Aí começou aquilo na minha cabeça. Nossa, eu não quero estar aqui. Mas eu precisava terminar a escola, eu precisava terminar, né? E o meu pai, ele tinha um sonho dele pra mim. Ele queria muito que eu fosse policial. Ah, meu Deus. Boa parte da minha família é polícia. Funcionário público também. E ele projetou isso a vida inteira. E eu me lembro que nessa fase da adolescência... E você pensava, não, vou lá para os Estados Unidos. Tipo assim. E o meu pai, eu lembro que nessa fase, ele me inscrevia em vários concursos. E era uma loucura, porque minha cabeça não estava ali. Eu queria passear, eu queria estar com as minhas amigas.
Pra mim, eu tava me despedindo ali. Porque eu pensava assim, quando eu tiver 18, 19 anos, eu tô indo embora. Você não tá entendendo? E ele foi projetando aquilo. Então, eu fazia concurso, e eu não passava em nada. Porque eu não queria mesmo, então eu não estudava. E eu me lembro que no último deles, até que a gente teve uma discussão muito feia, assim, meu pai. E ele falou que eu não ia, que ele não queria isso pra mim, que ele queria que eu estudasse, que eu tivesse uma vida. E ele sempre acreditou muito que o melhor caminho era ser funcionário público, que se não fosse assim, não ia ser bom, não ia ter outra forma. Só que por eu ter vivido com a minha avó, aquela verdade do meu pai nunca entrou. Então eu escutava por respeito, mas eu vivenciava muito mais o mundo da minha avó. E o mundo da minha avó era muito mais atrativo, embora ela trabalhasse muito, mas ela tinha liberdade de tempo. Eu me lembro que quando eu queria coisas caras, era para minha avó que eu pedia. Minha avó era aquela avó que sempre, tipo, tinha tudo para dar para os netos. E meu pai também, mas era mais difícil. Então, quando eu olhava para as duas situações, eu falava, eu quero ter a vida da minha avó. E ali a gente ficou naquela guerra, eu e meu pai. Eu lembro que ele escondeu meu passaporte na época. Menina, você não tá entendendo. Mas tudo bem. Até que veio um último concurso, ele falou assim, tenta esse. Que era um da Polícia Civil, que o salário era bom. Aquele me atraiu. Eu falei, bom, vou tentar. Para dizer que eu não tentei. E aí eu me dediquei, estudei, fiz tudo conforme deveria ser. E chegou na última prova, eu tomei pau. E ali foi a maior frustração da minha vida. Porque os outros eu não passava porque eu não estudava, então era então, consequência. Tudo bem. Mas esse onde eu me dediquei, eu fiquei muito mal, assim, parece que pra mim com 19 anos o mundo tinha acabado. Mas vem cá, você falava pro seu pai, eu quero ir pros Estados Unidos? E ele falava que, você falava? Mas ele não aceitava. Eu falava. E muita gente que está assistindo, acho que se identifica com isso. Porque tem muitas famílias que não querem que os filhos saiam por razões óbvias. Porque vão morrer de saudade, porque tem medo do desconhecido. Filha porque única, menina. Vai, exatamente. Porque tem medo que os filhos quebrem a cara. Porque, enfim, porque tem mil histórias que a gente ouve. Né? Então, assim, dá para entender. Eu tô fazendo o papel de mãe aqui porque eu entendo seu pai, no fim das contas, né? E, de uma certa forma, ele teve um pouco de razão. Porque eu tive uma outra pessoa da minha família, sem ser minha tia, que teve nos Estados Unidos, mas não teve o mesmo caminho. Entendi. Mas foi por escolhas, né, dessa pessoa. Então, o meu pai, ele olhava para aqueles dois mundos e ele mesmo ficava num conflito muito doido na cabeça dele, com razão. Só que 19 anos é muito difícil. Eu falo por mim, eu não tinha essa madurez de entender o meu pai. Então, era muito no choque. Claro. Eu vou fazer, não sei o quê. Você não manda em mim. Exatamente. Eu tive essa fase. Quem não, né? E aí, quando passou esse concurso, com 19 anos, eu, assim, uma menina que sempre muito ativa, muito com a minha avó e tal, me vi frustrada, tipo, sem vontade de fazer as coisas. Até que eu falei pro meu pai, eu falei, olha, isso não é pra mim. Você tá me matando dessa forma, porque eu não quero ir pra lá pra poder fazer o que não deve. Eu quero trabalhar, eu quero ter as minhas coisas, eu quero conquistar minha vida. E é lá que eu quero. E aí eu acho que esse dia, eu e meu pai, a gente teve, eu acho que uma conversa muito adulta, sabe? Eu acho que nesse dia o meu pai começou a me enxergar, a não mais aquela criancinha, mas uma menina de 19 anos que queria algo da vida. E ali, por mais que ele não aceitou, mas ele apoiou. E aí eu me lembro que, assim, minha tia me ajudou, reuni umas coisas e tal, e isso foi em abril e agosto, estava eu aqui nos Estados Unidos. E quando eu cheguei, foi muito louco, porque eu estava muito feliz, só que ali bateu a realidade. Porque em 2004 eu tinha alguém me esperando. Eu tinha uma família, eu tinha minha tia. Por mais que eu via dificuldades, é diferente do que quando você chega sozinha. Mas sua tia não estava mais aqui? Minha tia já tinha ido embora. Sim. E era justo por isso que o meu pai não queria, porque essa mudança aos 19 anos era para encarar a vida sozinha. Aonde? Aqui nos Estados Unidos. Não, mas aonde, exato? Em Boston. Em Boston. Em Boston. E aí eu desci em Miami para fazer conexão, toda aquela história. E aí eu me lembro que eu fiquei 2 dias em Miami e eu não sabia pedir uma comida. E para comer era na mímica. E ali, depois de 2 dias... Mas você falava o quê? Seu pai tá ótimo aqui. Nunca fala. Hoje que meu pai sabe. Mas naquela época, não. Tá ótimo, tô adorando. Conheci todo mundo já. Pra ninguém da minha família. A única pessoa, assim, que eu falei depois de 2 dias, eu me lembro que passou esses 2 dias e eu ia pegar o meu voo para outro estado. E eu lembro que ali naquele quarto de hotel eu comecei a chorar muito. Porque eu fui uma menina que, assim, sempre tive muito carinho da minha família, sabe? E ali eu
parece que a ficha caiu. Assim, Tô sozinha. é isso mesmo que você quer? Você tá pronta? E eu lembro que eu chorei muito e eu liguei pra minha avó. E pra minha avó eu contei tudo que estava acontecendo. E a minha avó, ela foi assim, muito... A minha avó é maravilhosa. Falar dela é até difícil. Mas ela falou assim comigo no telefone: você tem tudo aqui se você quiser voltar. Mas isso foi a sua escolha. Faz acontecer. Você pode. Quando a minha avó falou aquilo, foi tão forte as palavras dela que eu falei assim, gente, eu acho que agora não vai ser só por mim, vai ser por ela também. E ali eu tive força, peguei o voo, fui para Boston e comecei. E os meus primeiros trabalhos foram na limpeza. Só que não era com a minha tia, então assim, eu não tive muito sucesso. Era limpar 10, 12 casas por dia. Por dia? 12 dia. casas por dia? Mas que tamanho de casa era essa, gente? Casa sim, como a gente tá. Casa de Porque, 2.500. assim, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, uma faxina não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no Brasil. Que a faxineira vai pra casa da pessoa de manhã e sai no fim da tarde e limpa tudo. Aqui não é assim, aqui não se lava banheiro, aqui não se limpa dentro da geladeira, aqui, sei lá, que mais? Ah, De diferente. acontece, ele se limpa, sim. Mas lava o banheiro? Sim, na minha empresa lava. Não tem ralo. Onde é que vai a água? Mas existe produto para tudo, existe sim. técnica para tudo. Ah, tá bom. Já tô me interessando. Aqui eu tô me interessando por esse assunto. Mas enfim, mas o fato é que as pessoas passam normalmente o quê? 3, 4 horas Sim. numa casa como essa que a gente tá, que aliás é uma casa, deixa eu aproveitar para agradecer, a Isso. Stars Vacation Homes. Essa casa é uma casa da Stars Vacation Homes que tem um portfólio incrível de casas de férias aqui em Orlando. Então, se você quiser passar uns dias muito legais com a sua família e com seus amigos, entre em contato com eles, a gente vai deixar aqui na tela como é que você faz para encontrar essas casas e você vai me agradecer bastante. É uma casa, não sei quantos quartos tem essa casa, Rebeca? 4 quartos? Acho? 5 quartos. Essa é uma casa de 5 quartos e normalmente uma pessoa, né, uma empresa vem pra cá, em 3 horinhas mata essa casa. Né? Mata, eu digo, limpa tudo. Sim. No seu caso, eu tô pensando, quantas horas você ficava trabalhando? Porque 12 casas? 10, 12, mas eram às vezes 3 pessoas, 4 pessoas. Tá, Então, uma num casa grupo. de 3 horas, a gente ficava tipo 1h30. Tá. Era o batidão. Você começava às 7 da manhã e a última casa era às vezes 8 da noite, E você 9 tava da noite. podre. Só o pó da rabiola. Nem sentia. Nossa, imagina. Só que o Porque pior trabalho não de era casa é nem... puxado. Sim, claro. Só que eu acho que o mais difícil pra mim não era nem o peso do trabalho. É. Porque isso minha tia tinha me apresentado de certa forma. E você era jovem. Era jovem. Então você tinha garras. Sim, e eu queria muito, Tá. sabe? Então não tinha difícil pra mim naquele momento. Mas era a forma como as coisas eram feitas. Eu falo que as pessoas, não generalizando, mas algumas pessoas, quando elas chegam aqui e elas vão dar trabalho para outras pessoas, elas parecem que têm aquela necessidade assim, eu passei por isso, você também precisa passar. Então, muitas coisas não eram da forma que foram me apresentadas. As pessoas com as quais você foi trabalhar. Porque existia o quê? Era uma empresa? Isso. Você foi trabalhar numa empresa. Fui. E as pessoas que eram dessa empresa te tratavam de uma maneira de te fazer sofrer mais do que Desnecessário. desnecessário. Tá. Entende? E ali eu comecei a ver, tipo, às vezes você não podia lanchar. Aí, como é que limpa esse monte de casa e para em pé sem comer? Aí, às vezes, você tinha um certo material para usar, para fazer o trabalho bem feito, e a pessoa dizia, não vai usar assim, vai usar o cantinho da unha. Coisas que com a minha tia eu não tinha vivenciado. Aí você falou, opa, isso aqui não tá certo. E aí eu olhava para aquela situação e ficava sem entender. Só que naquele momento eu não tinha muitas escolhas. Não sabia falar inglês. Não, tava tipo assim... Não conhecia nada? Nada. 2007 é muito diferente hoje, 2023, uma pessoa quando chega nos Estados Unidos. Com certeza. Naquela época você fica feliz de encontrar um trabalho. Hoje muitas pessoas, não generalizando, elas querem escolher tudo quando chega aqui. E tudo bem, mas nem sempre aquilo que você quer é o que você vai encontrar disponível. E pra mim foi exatamente isso. Só que naquele momento eu falei, bom, vou fazer aqui, vou fazer ali. E fui tentando me adaptar. Mas realmente eu olhava assim e não fazia sentido a forma como as pessoas faziam. Então, de cara, você já foi apresentada para um perrengue. Que era assim, aquela ilusão, aquele castelo de cartas estava caindo, né? Total. E aí eu ficava, gente, mas a minha tia não me ensinou assim, não era assim.
Mas enfim, enfrentei ali o que eu tinha que enfrentar. E aí eu me lembro que eu tinha um amigo meu de infância que estava no estado de Connecticut. E ele falou assim, olha, vem pra cá, que tem uma pessoa aqui que tá precisando de ajudante, acho que vocês duas vão dar muito certo. E naquele dia que eu decidi ir pra casa desse meu colega, na casa onde eu tava, o filho da senhora, que era dona da casa, na hora que eu fui sair, ele quis me abusar. E aí eu me lembro, olha, gente, só que eu joguei minha mala pra fora aqui nos Estados Unidos foram 3 vezes. Porque quando eu fui mudar, que esse rapaz tentou fazer isso, eu lembro que eu peguei meu passaporte, coloquei no bolso e pulei a janela do apartamento e saí correndo pro McDonald's. Falei, no McDonald's estou protegida. E ali, naquele banheiro de McDonald's, liguei pro meu amigo, eu falei, olha, eu tô nesse lugar por causa disso, disso, disso. Aí ele me pegou, me levou pra Connecticut e lá eu comecei o trabalho com essa outra pessoa que ele tinha me apresentado. Tá. Você é da onde? De Minas, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Eu já tinha percebido o sotaque, só queria saber qual cidade mesmo. É acostumada lá com, primeiro, família, segundo, calor, terceiro, comida. Então, você já foi de cara, você já foi, sofreu a desilusão de ver que não era como você tinha visto com a sua tia. Sim. Você estava sozinha, né? Você estava num país com um clima completamente diferente do que você estava acostumada, sem a comida que você gostava, sem falar a sua língua. Exatamente. Nesse momento, você chegou a pensar em voltar? Eu pensei em voltar todos os dias. Jura? Quando eu via aquilo na minha cabeça, eu só pensava, eu quero ir embora, eu quero voltar, eu quero não sei o quê. Só que eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, eu sempre pensei nas situações, mas eu sempre pensei nas consequências. Tá. Então eu pensava, bom, eu briguei tanto pra estar aqui, por que agora eu quero voltar? Com a primeira confusão, com o primeiro problema? Aí você já estava vendo o seu pai dizer, eu te avisei. Falei que não era pra ir. Também. E eu acho que muito do início, pra mim, eu acho que virou questão de honra também. Claro. Sabe? Do jeito que tudo aconteceu. Vou vencer sim. Vou ter que fazer, né? Aí eu me mudei pra esse estado. Aí lá comecei a trabalhar com uma outra pessoa, comecei a gostar. E aí, de novo, fui morar numa outra casa que o filho dessa pessoa não sabia, né? Era usuário de droga. E eu lembro que numa festa lá, o pessoal ficou muito doido. E arrumaram confusão na casa e vai ela de novo pela janela. Pulei a janela, vou ficar aqui não. Ambiente pesado, sabe? Mas não dava pra sair pela porta? Não. Não dava. Não dava. Tá. E tinha que pular. Eu falei, bom, deixa essa mala aí, vamos embora de novo. E aí fui. Até que nessa terceira casa eu conheci uma menina que é muito bacana. E ali ela começou a me ajudar muito, assim. Começou a me apresentar mesmo as coisas boas da América, eu digo, sabe? Aí nós fomos morar juntas. Aí ele, depois de uns 7 meses nessa loucura, que as coisas começaram a se apaziguar. Pelo menos eu ter um quarto bacana, morar num ambiente legal, com uma pessoa bacana. Porque no início, Patrícia, é muito difícil ficar escolhendo. Você não sabe se o trabalho vai vingar. Você não sabe quanto que você vai ganhar. Então não dá pra ficar... Sabe, eu falo assim, na condição de vir sem condição, de ter que fazer acontecer aqui. Então, eu pensava muito nisso. E aí, quando eu conheci essa moça, a gente começou a trabalhar, a morar junto, tal, coisas começaram a funcionar. Foi a mesma época que eu também conheci meu esposo. E ali, depois de 6 meses morando em Connecticut, a gente decidiu mudar para Norte Carolina. E aí, em Norte Carolina, foi que a vida de fato começou. Só que aí eu pensei, quando eu pensei que as coisas estavam se ajeitando, o meu digníssimo marido falou... Precisou pular a janela de novo. Dessa vez não. Mas ele falou, você não vai trabalhar. Aí imagina, a frustração. Uma menina que sempre trabalhou. E o meu pensamento, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, era trabalhar. A última coisa que eu pensava era casar. Só que aconteceu o contrário. A gente se conheceu, se apaixonou, 1 ano e meio, estava casado. E ali começou, assim, uma loucura, porque não era o que eu queria, sabe? E aí, até que ele entendesse isso, foi mais ou menos uns 6 meses. É brasileiro? Brasileiro, mas ele mora aqui desde os 11 anos de idade. Então é quase americano, né? É. E aí, eu sei que foi uns 6 meses para ele aceitar, para ele entender, né, o que eu queria trabalhar. E aí, graças a Deus, ele entendeu. Aí eu comecei de novo a procurar, entender. Só que tudo que eu ia fazer sempre me levava para limpeza. Eu tentei cuidar de criança, tentei trabalhar em restaurante, eu tentei trabalhar em outras coisas. Mas eu não me via, eu ia, cumpria meu horário, eu fazia o que tinha que ser feito, mas quando eu estava limpando casa, era onde eu me sentia realizada. Era onde eu pegava uma coisa assim muito suja e quando eu via limpo, meu olho brilhava. Era quando a gente saía de uma casa
E os clientes não eram meus, eu trabalhava para alguém. Mas ver o cliente feliz, tipo, ai, obrigada, thank you, minha casa nunca ficou limpa assim. Aquilo me gerava, assim, era muito gostoso. Por mais difícil e duro que era o trabalho, isso me dava muito prazer. E ali eu comecei a entender. Eu falei assim, gente, é na limpeza que eu quero ficar. É isso que eu quero fazer. É isso que é pra mim. E é um processo difícil. Por quê? É muitas pessoas, muitas vozes. Ah, limpeza não sei o quê. Limpeza sempre menosprezava muito o trabalho. Então, consegui criar dentro de mim isso, de que era bom, de que eu podia fazer, de que era legal, muitas vezes, sabe? E aí virava aquele confronto na minha cabeça. E aí nessa fase, meu marido, que não queria que eu trabalhasse, ele foi essencial, porque ele falava pra mim, você pode, porque eu queria muito, mas quando acontecia algo lá fora ruim, eu chegava em casa chateada, eu chegava em casa triste, Leonardo, esse negócio não é pra mim mesmo, não. Só que aí as palavras dele, como não é pra você? Você não queria tanto? Menina, o que você mais sabe fazer de melhor é limpar. Você acorda limpando, você dorme limpando, você quer me limpar. Eu deixo o negócio. Vai correr atrás, vai entender. E ali eu vi que era pra mim. Aí eu falei assim, gente, eu vou trabalhar com algumas pessoas aqui nesse estado. Vou buscar entender como que é pra poder criar o meu. E assim eu fiz. Trabalhei com algumas pessoas. E aí nessa fase, Patrícia, eu aprendi tudo que não se deve fazer. Mais uma vez. Eu falei, perfeito. Depois de um ano, eu fui entender como funcionava o mecanismo americano. Porque muitos brasileiros, eles não tinham essa mentalidade de transformar numa empresa. Você vem, você chega, trabalha para alguém, o seu próximo nível é ter suas próprias casas. E não existe o próximo nível de ter uma empresa. E quando eu via nas ruas aqueles carros plotados americanos, várias pessoas trabalhando numa empresa... Você falou, isso aí que eu quero. Foi aquilo que eu comecei a idealizar. Vou virar uma empresária do ramo da limpeza. Foi nessa hora? Foi. Assim, não foi tão claro, como você falou, mas foi nascendo em mim. E ali eu comecei a buscar meios, métodos. Comecei a ir para o mercado americano, comecei a entender como os americanos trabalhavam. Foi onde eu descobri que se eu criasse algo com uma mentalidade americana, mas com um trabalho brasileiro, eu ia sobressair. Por quê? Os brasileiros, na sua grande maioria, não tinham essa gestão. Mas os americanos, eles sempre buscavam em nós os detalhes. Por a gente, limpa a geladeira, limpa forno, faz uma faxina, tira uma almofada para passar um vacuum. Brasileiro é diferente, nessa, não adianta. E aí eu falei assim, gente, se eu criar algo assim... Sim, eu vou me sobressair. E assim aconteceu. Aí, na época, eu comecei, meu marido me ajudou a sair desse trabalho, comecei o meu. Lembro que eu adquiri em torno de 30 clientes para começar. E aí, um ano depois, eu tinha 70. E com quantas pessoas trabalhando com você? Eu e mais uma. Eu só tô fazendo conta de quantas casas, quantas horas, quanto tudo, meu Deus do céu. E ali foi um grande desafio. Porque naquele momento, o sonho era ter os meus clientes. Sim. E aí, no segundo momento, quando aquilo começou a acontecer, eu falei, gente, como é que faz? Como é que gerencia esses clientes? Como é que gerencia uma empresa? Como é que se cria uma empresa? Porque na minha cabeça parecia muito fácil e claro, mas quando eu fui começar a trabalhar para poder gerenciar pessoas, não sabia. Entender números, saber que a minha empresa tinha que ter uma administração, isso para mim eu nem existia. E ali começou os desafios, dia atrás dia. Só que, por mais difícil que era, para mim era gostoso. Porque eu aprendia muita coisa nova, eu via aquilo fazer o meu business crescer. E assim, a gente foi um passo de cada vez. 2016, nessa caminhada, né? Isso começou em 2011. 2016, eu me lembro que nós ganhamos 2 vezes consecutivas na minha cidade, de melhor empresa, de melhor atendimento, de melhor um monte de coisa. E aquilo começou a me trazer um amor muito grande até pelo negócio. Porque eu nunca imaginei, eu pensei assim, vou ter as minhas casas, vou trabalhar, vou fazer a minha vida, mas não nessa magnitude. E ali, cada vez que as coisas iam acontecendo, eu ia me apaixonando mais, eu ia querendo fazer mais. Nessa época, foi até a primeira vez que eu fiz o meu primeiro $1 milhão. E ali eu me lembro quando o contador falou, pôs os números, eu olhei pra cara assim do Leonardo, como assim $1 milhão? Porque não era comum dizer isso na limpeza. E até hoje, muitas vezes, quando você fala pra pessoa, eu tenho uma empresa que rende mais de 2 milhões por ano.
De dólares? Sim, eu moro aqui. As pessoas não acreditam por ser limpeza. Mas por quê? Porque a mentalidade é que você não vai crescer, porque é faxina, você não tem para onde ir. E tem. Se você pega o mercado americano hoje, é 5 milhões, é 4 milhões, é uma coisa, tipo, é trabalho comercial. É muito grande o que se pode fazer na faxina. E para mim, o mais gostoso disso tudo foi porque eu fui descobrindo um passo de cada vez. Eu não comecei ali limpando com essa mente. Só que todos os obstáculos que eles iam aparecendo para mim, eu não me esquivava. Eu falei, bom, é difícil, mas se alguém faz, tem como ser feito. Claro. Eu só preciso descobrir o como. Claro. E foi aquela loucura. E aí, 2019, foi quando meu marido decidiu mudar pra Flórida. E a gente sempre teve esse sonho. Desde que a gente se casou, a gente falava, os dois mineiros, ama calor. E a gente pensava, quando a gente estiver mais velho, quando a gente for aposentar, quando a gente estiver lá com nossos 50 anos. Eu tô rindo porque tem um monte de gente que acha que aqui a Flórida é um lugar de se aposentar, mas tem tanta coisa pra fazer aqui. E esse era o nosso pensamento. Sim. E aí, em 2019, quando ele teve essa oportunidade de trabalhar na Flórida, aí nós... O que ele faz? Ele faz remodelação, ele tem uma empresa de construção. Tá. E a gente começou aos poucos, a gente não começou assim, vamos pra Flórida morar. A gente pegava avião e vinha, pegava avião e vinha. Quando eu vi depois de 6 meses, a gente tava morando na Flórida. Eu acho muito engraçado que as pessoas têm essa visão, né? De que a Flórida é lugar pra se aposentar. Mas tem tanta coisa pra fazer aqui, gente. Tem tanta oportunidade, tanto campo. E isso aconteceu conosco, porque a gente começou nessas idas e vindas do trabalho dele. Vocês só vinham passear? Não, Ele a gente vinha pra trabalhar. E você vinha junto. E eu vinha com ele de companhia, né? E idas e vindas e idas. E eu lembro que depois de 6 meses a gente estava morando aqui. E ali, mais uma vez, eu me vi assim, e agora, né? O que fazer? Porque no momento que a minha empresa estava estabilizada... Mas você fechou essa empresa lá? Não. Continuou? Continuou lá. Ué, mas daí abriu uma aqui. Mas não foi assim que aconteceu. não foi assim muito planejado, entende? Então, para mim foi muito difícil passar essa transição. Porque no momento que a minha empresa estava tranquila, que ela já funcionava assim, que eu estivesse ali, que estava caminhando. Você tem que começar tudo de novo. Aí meu marido vem com isso. Aí quando nós chegamos na Flórida, eu falei, e agora? O que fazer? E começar dá trabalho, né? Você tem algo já certo. Claro. E você tem que começar. E ali eu comecei a querer fazer unha. Eu fiz alguns começou a querer mudar. Comecei a querer mudar. Eu falei, bom, se a Five tá lá funcionando legal, agora eu vou arrumar um trabalho que me dê mais hobby, que seja mais legal. Eu sempre gostei muito dessa área da estética. Então eu falei assim, bom, vou fazer unha. Aí eu fui fazer unha, adivinha, surpresa. Fiz um curso. Na hora que eu fui atender uma pessoa, eu demorava 7 horas, 8 horas. Pra fazer a unha de uma pessoa? Unha de uma pessoa. Não, aí não tem como, gente. Veja bem. Eu falei, Leonardo, deixa eu treinar em você. Pegava o meu marido, treinava nele, pintava as unhas dele. E ele, tipo assim, estressado, precisando de arrumar a empresa dele. E eu naquele meu mundo ali doida. Aí passou isso, eu peguei os negócios e falei, gente, isso aqui não é pra mim, não. Porque eu via um negocinho assim, Patrícia, eu queria arrumar a unha da pessoa. Eu sou muito detalhista. Esse negócio não vai rolar. Aí o Leonardo falou, menina, vai mexer com limpeza, você gosta de limpeza. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou mesmo. E aí eu abri minha empresa, comecei de novo, até que veio a pandemia. E na pandemia foi um processo difícil. As pessoas não queriam ninguém na casa delas? As pessoas não queriam ninguém, só que aí veio outro pulo do gato, que na época... Eu entendi, porque eu sempre busquei muito entender a necessidade do cliente. Isso para mim sempre foi algo muito importante no meu negócio. E eu me lembro que na época que surgiu a pandemia, eu falei assim, esse negócio não vai dar nada não, daqui 2 semanas a gente vai poder trabalhar. E nessa época eu tinha um quadro de funcionárias de mais de 40 meninas, mais de 1.000 clientes. E com a pandemia, em coisa de 1 mês e meio, eu vi 8 funcionárias trabalhando e eu vi, 200 clientes, porque as pessoas não queriam. Só que naquele momento eu pensei assim, gente, tem que ter uma forma de resolver. Porque eles precisam do serviço, eles precisam de limpeza. Só que eles precisam enxergar em nós como amigos, como aliados. E não como pessoas que vai ameaçar. E eu me lembro que naquele momento, um monte de empresa fechando, um monte de clínica quebrando. E eu falei assim, eu preciso buscar uma inspiração, preciso entender o que eu vou fazer. E eu falei, bom... O cliente, primeiro, ele precisa saber que a gente está aqui para ajudar. Aí eu fiz um flyer na época. E eu comecei a buscar produtos que ajudavam a combater. Isso na época que estava no auge. Comecei a ir para Norte Carolina, dar treinamento para as meninas. Eu lembro que eu comprava umas roupas que era toda fechada. O pessoal ia limpar a casa parecendo
Astronauta. E os meus clientes começaram a gostar daquilo. Porque eles precisavam do serviço, mas eles cancelavam porque eles tinham medo. Claro. E quando eu comecei a mostrar e a quebrar esse medo, no mesmo ano que a gente começou com 40 e chegou em 8, nós terminamos esse mesmo ano com mais de 40 de novo. No mesmo ano a gente teve todo esse pique. E ali eu falei, gente, eu nasci pra isso mesmo. Porque no momento que ninguém teve ideia, no momento que todo mundo esquivou, eu falei, não, minha empresa vai funcionar. E aí, graças a Deus, a gente passou esse desafio. E aí, quando foi 2020, eu falei, bom, eu acho que agora é momento de começar a ensinar isso. E eu já fazia no meu offline. Eu tenho muitas amigas em North Carolina que hoje elas têm empresas também, estão crescendo. E não foi através da internet quando eu fui para o Instagram. Eram meninas que eu já tinha convivência, que eu falava, gente, tem que fazer assim, faz um flyer, faz não sei o quê, plota seu carro, se comporta como empresária, cria regras para sua empresa, coloca uniforme, coisas que para mim, em qualquer negócio precisava ter, mas eu não sei por que motivo na faxina as pessoas não tinham essa mente. E aí, nesse momento de 2020, que minha empresa estava lá funcionando, graças a Deus, já estava mais tranquilo, meu esposo já estava com o escritório dele, tudo estava tranquilo. Aí eu vou ter um fato engraçado, que eu falei assim, a gente se mudou para Sunny Isles, e onde nós moramos hoje é como um resort. E aí o pessoal faz bastante atividade e tal. Eu falei, eu acho que agora eu vou entrar nessa vibe. Vou acordar cedo, vou pra praia, vou correr. Eu não consegui, não rolou. E aí eu vi essa paixão minha de ensinar. Cada vez que eu via uma pessoa crescendo, cada vez que eu via um conselho meu ali, que a pessoa colocava em prática, a empresa funcionava, aquilo começou a mexer muito comigo. Mas calma, as empresas de antes, onde é que estavam nesse momento? Continuavam? North Carolina. Funcionando. Tudo funcionando, a de North Carolina funcionando. Nesse processo todo, eu aprendi a administrar de longe, eu consegui, como fala? Desculpa, gente, aquela palavra quando você automatiza. Eu consegui automatizar a minha empresa de verdade. Eu falo que essa mudança para a Flórida, ela fez o meu negócio ficar mais ainda profissional. Ela fez eu precisar de profissionalizar ainda mais. Porque você não podia estar presente. Não tinha como. Então, com isso, eu tive que desenvolver reunião, processo, um monte de coisa que até então eu não tinha feito, porque eu estava lá. Eu tive que fazer. E nisso, o negócio começou a funcionar sem mim. Então, uma empresa que eu trabalhava todos os dias, 8, 9 horas por dia, e, em uma semana, 4, 5 horas, eu resolvia o que era eu para resolver. E aí, aqui sobrando também, tempo. aqui na Flórida funcionando, eu falei, bom, tá parado demais. Aí foi que eu me lancei na internet. Vou ensinar. Falei, agora eu acho que é isso que eu quero. Mas seu objetivo era ensinar a fazer a limpeza, ensinar a montar a própria empresa para gerenciar outras pessoas. O que era? Naquele primeiro momento, a minha ideia assim, foi criar um curso onde eu ensino no primeiro módulo a pessoa a primeiro a criar uma estrutura, a ter uma licença, a parte básica de um negócio. Tá. No segundo momento, ensino sim as técnicas de limpeza, porque às vezes as pessoas ficam assim, gente, como limpa esse monte de casa por dia? Eu quero esse módulo já, eu já quero só para aprender a limpar, porque eu fiquei curiosa, porque você limpava 10 casas no mesmo dia, 12, eu tô curiosa para saber como. Existe técnica, claro. Entende? Que se você começa de um lado, você vai fazer tudo e você não vai deixar algo sem fazer. Existem produtos que, se você sabe como usá-los, você vai de vez ficar meia hora esfregando algo, com 10 minutos você vai resolver o problema. Ai, eu amo. Eu compro todos. Eu amo produto de limpeza, gente. E é legal. É muito legal, porque o negócio funciona. E essa é outra coisa que as pessoas, muitas vezes, elas não leem rótulo, elas não se interessam pelo negócio. Sim. E como eu fiquei muito assim envolvida, apaixonada com aquilo, eu amava comprar produto e testar na minha casa, fazer a coisa diferente. E aí eu trouxe isso para esse curso, eu explico todos os produtos e o último módulo eu ensino também como chega o momento ali de gerenciar. É como que eu peguei toda a minha vida, a minha experiência... E resumiu num curso. E transformei num curso didático. Tá. E aí, esse é um curso online? É um curso online. Tá. Aí lancei esse curso, tive várias alunas, graças a Deus, e dali começou a nascer os meus produtos digitais. Então, hoje eu tenho 5 produtos digitais, tenho mais de 1000 alunas. Fala sério? Pera, Sim. calma, vamos voltar tudo. Essa que tá falando tudo isso é aquela menina que o pai queria que fosse policial e ela falou, não, meu sonho é outro.
e veio para os Estados Unidos sem saber nem o que ela ia fazer direito, que a tia não estava mais aqui, voltando à história. E aí começou a limpar 10, 12 casas por dia, começou a gostar da história, mas mesmo assim não era bem aquilo, pulou umas janelas no meio do caminho, né? E aí montou a própria empresa em 2 estados diferentes. Sim. E hoje tem tudo isso, tem 5 cursos online. Sim. Que loucura isso, gente! E agora eu tenho ido pro meu maior desafio, que Qual é o meu evento presencial, onde eu vi essa necessidade, porque nos cursos eu acompanho, mas eu não consigo ali acompanhar, pegar na mão. Claro. E foi agora que eu vi essa necessidade. Eu falei, eu quero agora criar um produto onde eu consiga acompanhar essa pessoa ainda mais de perto, onde eu consiga dar ali mais aulas ao vivo, mais, sabe? Dá olho no olho. Olho no olho. Exato. E você acha que elas buscam em você... Eu já sei sua resposta, mas vou perguntar mesmo assim. Elas buscam em você o conhecimento né, tudo isso que você está oferecendo no curso, ou elas buscam em você essa inspiração, esses insights que você tem por toda a sua história, toda a sua trajetória? Eu vejo as duas coisas. Existem muitas mulheres assim que você é uma pessoa que deu certo. Elas até chegam pela limpeza, só que depois, quando a gente vai desenvolver uma consultoria, quando a gente vai realmente entender, o problema não é a limpeza. O problema não é eu te ensinar técnicas de como montar o seu negócio. Muitas vezes o problema é o pensamento, é a mentalidade, Sim. é os medos, é aquela coisa de que não vai dar, é aquela coisa de que alguém falou e que não vai funcionar. E uma coisa que eu sempre falo, Patrícia, enquanto a pessoa fica focada no que as pessoas estão falando que não funciona, você está perdendo muito tempo. Claro, e o preconceito também que tem, né? Como você disse, que tem gente que acha que é um trabalho menor, né? Total. E é isso que eu trato de levar para elas e ensinar. Olha, se é isso que você quer fazer, se empenhe, você tem que amar esse negócio. Porque se você mesmo não ama, não quer fazer acontecer, qualquer obstáculo a pessoa quer desistir. Claro. E eu vejo isso não só na limpeza, como eu te falei no início, eu morei com a minha avó. A minha avó, até ela ter uma loja, até a minha avó ser uma empresa, ela passa por muitas dificuldades. Claro. Então, para mim, eu até sempre falo com a minha amiga, dificuldade para mim não é motivo para desistir. Dificuldade para mim me diz que eu vou aprender algo novo. Me diz que, tipo assim, você nunca fez, mas se alguém faz, tem como fazer. E isso não é algo fácil. É fácil, às vezes, depois que você passa, você falar. Sim. Mas no momento, no processo, você quer chorar, você quer deixar tudo, você quer desistir. Mas vem cá, mas vamos fazer um resumo de hoje, então. A Mila hoje tem as 2 empresas. Sim. Na Carolina do Norte, em Miami. Quantas pessoas trabalhando? No total, somos 56. E quantos clientes? Mais de 1000. Não sei assim certinho. Mais de 1000? Tá. E daí, quantas alunas desses seus produtos digitais? De todos os produtos que eu tenho, mais de 1000 também. Caramba, menina. Sim. E diziam pra você que faxina não é um negócio bom, né? Não. Imagina se fosse. Que beleza. Mas vem cá. Mas aí eu preciso perguntar. Eu sou jornalista, então eu preciso te perguntar uma dúvida que muita gente deve estar se perguntando. Você, número 1, não recruta ninguém do Brasil. Oi, gente, vem pra cá que é muito bom, vem pra cá que sem visto, sem... Não. Isso não existe. Não. E outra coisa, você só trabalha com quem está regularizado, trabalhando, né, com tudo, documentação direitinho. Você precisa ter o mínimo de uma documentação. Exato. Né, para estar trabalhando. Eu não trago e nem vendo essa ideia de que você vai chegar aqui e eu vou te contratar. Né? As pessoas que eu contrato são pessoas que já estão aqui. São pessoas que precisam, já estão aqui. Então, sim, se você tiver esse mínimo de documentação, você pode vir trabalhar comigo. E muita gente te manda mensagem? Manda. Falando, tô aqui, não sei o que fazer, tô precisando de dinheiro, não sei nem pra onde começar. Manda. Tanto de lá, ou às vezes até aqui. Acontece. E é onde eu sempre falo, sua vida vai depender de como você pensa. Mas se você fica ali tão focada no que não tem... E você responde todo mundo que te manda mensagem? Olha, na sua grande maioria. No início conseguia todo mundo, mas hoje em dia somos 90%. Porque muita mensagem você recebe todo dia? Sim. E só mulher ou tem homem que procura também pra essa área de limpeza? Olha, hoje tá mudando um pouco, mas assim, tipo, de 10, 1, 2...
Tanto que no meu evento presencial tem homens que têm empresa e que eles vão no evento. Hoje também tem muitas pessoas que a esposa tem o business e aí, às vezes, o marido tá ali e tal, não tá dando muito certo. Vai juntar forças e trabalharem junto e criar essas empresas, fazer essas empresas de limpeza acontecer. Tá. Porque, na verdade, quem começa com a limpeza, você já tem um business na mão. Claro. É um mercado que cresce muito, nunca para. Claro. Só que você tem que lapidar ele, transformar ele em algo profissional, que é onde eu acredito que é muito a barreira das pessoas. Tipo, parou ali. Eu venho, trabalho para você, e aí eu saio de você, pego os meus clientes e não tenho o próximo step. Ô Mila, agora qual que é a dica que você daria então para quem está assistindo você e que tem o sonho de dar certo na América como você deu? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria que, primeiro, foco. Segundo, entender que medo todo mundo tem e comigo não foi diferente. Mas quando você aprende a não ficar dando ouvido para esses medos, a entender que o medo vai vir para todo mundo, mas a decisão é sua de fazer acontecer. E de que ninguém tem culpa ou ninguém vai fazer por você aquilo que só depende de você. E eu vejo que hoje é muito difícil as pessoas ter esse entendimento, sabe? A culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa. Então, eu acho que vir para os Estados Unidos não vai mudar a sua vida. Você é você cruzar uma fronteira. Eu acredito que cruzar uma fronteira não muda a vida de ninguém. O que eu acredito eu cruzei a fronteira, eu estou num lugar que eu tenho oportunidades que num outro lugar eu não teria. Mas essas oportunidades, elas não vão cair do céu. Não é porque eu cheguei nos Estados Unidos que agora tudo vai dar certo. Eu preciso correr atrás, eu preciso batalhar, eu preciso ser humilde para aprender. Eu preciso entender que eu não estou mais no Brasil. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim, porque no Brasil eu era médica, porque no Brasil eu era advogada, então não... Beleza, você continua sendo lá. Mas se você decidir entrar para a limpeza, você tem que assumir sua posição, que agora você é uma faxineira. E uma faxineira profissional, que tem técnicas, que precisa ser treinada, que tem alguém que vai estar te liderando. E aí você vai conseguir fazer a coisa funcionar. E não é só na faxina. Eu vejo que nos Estados Unidos, o que você fizer, Patrícia, se você faz bem feito, se você cria um diferencial, se você não fica só olhando para a grama do vizinho e foca em fazer a sua própria grama, é onde eu falo que é o diferencial maior do Brasil. Porque muitas vezes tem pessoas que dão muito certo. Mas, sei lá, às vezes a pessoa tem que estudar muito, tem que fazer muita coisa. E aqui, não que você não tenha que correr atrás, mas a oportunidade é dada para todo mundo. E de uma forma igual. Quem aproveita, quem vence isso vai embora. E quem não... Ou seja, mudar de fronteira não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você se empenhar, é você olhar, bom, isso aqui é a minha oportunidade. O que eu vou fazer agora? É isso aqui que eu tenho na mão? É isso aqui que eu vou fazer? Porque às vezes também fica esperando estar pronta demais. E eu sou prova de que você nunca vai estar pronta. 2019, quando eu pensei que estava tudo tranquilo, agora você vai mudar para a Flórida. Bom, vou fazer o que aqui? Vai começar uma empresa de novo. Mas agora que tá tudo bem, mas você não quer ficar de boa na praia? Então tá bom, então eu vou assumir a responsabilidade e vou fazer o meu negócio aqui. Então, ou seja, se a gente aprende a... Eu sempre falo isso com as minhas meninas, né? Você dá um passo de cada vez. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou, porque você não para de caminhar. Mas às vezes eu vejo a pessoa tá aqui, ela não aprendeu ainda nem subir 2 degraus, mas ela quer chegar no 10º. Se você não aprendeu os 2 primeiros, como é que você vai chegar no 10º? Entende? Ou seja, para mim, vir para os Estados Unidos é uma questão de mentalidade. A pessoa não pode nunca pensar, na hora que eu mudar a fronteira, na hora que eu atravessar a fronteira, a minha vida vai mudar. Mentira, não vai. Tem que mudar sua cabeça primeiro. Exatamente. Se você pudesse voltar no tempo, você faria agora alguma coisa diferente do que você fez? Olha, boa pergunta. Acho que não. Eu acho que acho que eu teria sofrido menos. Porque cada vez que via um desafio, eu sofria muito com aquele desafio. E até eu criar essa mente que desafios são bons, eu perdi muito tempo. Então, às vezes, quando um problema vem para mim e aquilo me sacrifica, aquilo me faz ser doído por 1 mês, por 2 meses. Porque eu entendo a mensagem, deixa eu entender como que agora eu vou consertar. E no passado, não. Muitas vezes, quando as coisas eram muito difíceis para mim,
eu ficava ali, tipo, enrolando. E aí, às vezes, eu ficava 1 ano naquilo, sabe? Sofrendo demais. E hoje, tipo, não, é difícil, ok. Mas como eu faço para resolver? Acho que a coisa, assim, mais diferente que eu faria é isso. Porque hoje eu vejo Sofrer menos. Os meus desafios são maiores. E você vai vencer. E eu sofro muito menos. E vem cá, e o seu... Eu tô curiosa para saber essa. Seu pai e o seu marido... Seu pai que não queria que você viesse, seu marido que não queria que você trabalhasse... Dizem o que hoje? Cara, eles são os meus maiores fãs, assim. Sabe? O meu pai, ele sempre vem aqui hoje, ele olha pra tudo assim, eu vejo muito orgulho nele, sabe? Ele, tipo, nem ele entende, eu acho, mas hoje ele tem que entender. E o meu marido, ele sempre me apoia muito, assim, tudo que eu quero fazer, tudo que eu penso em fazer, ele é a primeira pessoa, tipo, não tem projeto, ainda tá tudo aqui, ó. E ele, faz, vai dar certo. Se não der, tô com você. Eu falo que ele não entende nada de limpeza, mas ele é o maior, assim, eu acho que ele é uma das maiores pessoas que me ajudou a ter o que eu tenho hoje. Porque o simples fato dele me apoiar, o simples fato dele confiar em mim, parece que a responsabilidade, tipo assim, se não ficar bom, não tem problema. Tipo, leva estar comigo. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante que todo mundo diz aqui, que eu acredito muito, que é esse alinhamento do casal. Para as coisas darem certo, acho que em qualquer lugar do mundo, não é só nos Estados Unidos, mas a gente precisa de alguém junto para apoiar, para sonhar junto com a gente, né? Sim. E eu tô falando qualquer lugar do mundo, porque eu sei que tem muita gente acompanhando a gente, e eu já recebi comentários da Suíça, da Alemanha, da França, tem muita gente de outras partes do mundo, não só dos Estados Unidos e do Brasil, obviamente, né, que tem muita gente. Sim. Mas eu recebi comentários de um monte de lugares, de diversas partes do mundo, então eu quero agradecer cada um de vocês que está acompanhando o videocast, está mandando mensagem, está querendo saber mais, mandem, inclusive, sugestões de convidados que vocês querem ouvir aqui. Eu acho que todo mundo pensa igual, quando a gente tem um parceiro, uma parceira, né, que pensa junto e que vai junto. Agora, em compensação, quando o casal não está alinhado... É um problema, né? É difícil. É difícil aqui. Se seu marido batesse o pé, não quero que trabalhe, não vai trabalhar. Não daria certo. Com certeza não. E não deu nos 6 primeiros meses, né? Que ele, tipo, você não vai. E aí a gente, é o que você falou, a gente teve que amadurecer. Porque era, tipo, 2 crianças casadas. Eu tinha 20 anos, Léo tinha 25. E a gente teve que amadurecer isso. Quando a gente amadureceu, quando ele me entendeu e quando eu entendi ele, decolou. Porque não tinha isso. Ele tinha um pensamento meu de eu trabalhar, quando que no fundo era outro. Ou seja, você ter o diálogo, sabe? Claro. A comunicação, o trabalho. Eu vejo que muitas coisas na minha vida deram muito certo por causa disso. Eu sempre gostei de uma comunicação muito clara. Tipo, deixa eu entender, por que não? Com meu cliente, com meu marido, com as minhas funcionárias. E às vezes eu acho que as pessoas fogem muito disso, né? Dessa clareza, tipo, vamos entender. Com certeza. Ô Mila, e agora em 2023? Vai inventar mais uma empresa, mais um produto digital, mais um curso presencial? O que você está criando aí na sua cabeça? Olha, assim, hoje, as minhas metas, né, é transformar a Five cada vez mais em algo profissional. Eu tenho vontade de levar ela para outros estados. Traz para Orlando, por favor. Com certeza. Quero que ele limpe minha geladeira, que eu limpo igual o meu nariz. Isso é um prazer. E essa parte minha da educação, sabe? É uma coisa que me movimenta muito, eu gosto muito. Então, assim, para esse ano, é isso. Cada vez mais profissionalizar a Five, para que ela venha para outros estados também. Ótimo. E focar no meu produto digital, que agora é esse último lançamento, que é o presencial. Então, é o meu primeiro. Portanto, eu quero entender, eu quero ver como eu posso fazer isso funcionar. E crescer isso, escalar isso. Sim, ir para outros estados. Exatamente. Maravilhoso. Olha, eu vou te falar que eu separei uma surpresinha aqui para você, uma lembrancinha, porque aqui nos Estados Unidos eu sei que a gente sente falta de muita coisa. Sente falta do quê? Ai, acho que comida brasileira, né? Assim, aquela... Mas em Miami você tem agora? Tem, mas é aquela mineira, assim, aquele fogão de lenha, aquele, mas sabe? aí, poxa vida, né? Eu tô pensando que na minha cabeça eu tenho algum restaurante lá pra te indicar, mas daí com fogão a lenha já complicou um pouco, viu? Acho que assim, acho que você vai ter que ir lá pra Belo Horizonte pra matar a saudade, não vai ter jeito.
Mas saudade dos produtos da Copenhagen você não vai ter, porque a Copenhagen USA está aqui nos Estados Unidos, mandou para você uma caixinha de inha benta. Gente, nossa, muito obrigada pelo carinho. Eu amo chocolate. Eu também. Eu também, ainda mais os produtos da Copenhagen, que está com a gente aqui no nosso projeto desde o início, e a gente faz questão de agradecer, porque quem apoia a gente desde o início tem mais valor ainda, né? Quem está com você desde lá de trás, não é assim? Com certeza. Você não fala, poxa, essa pessoa não veio aqui só quando tudo estourou, quando eu virei esse case, né? Que eu acho que muita gente estuda o seu caso como sendo um case de sucesso, né? É fácil agora bater palma. Mas quem está com você lá desde que você estava lá limpando 12 casas, sem saber como é que ia ser, né? Sim, tem mais valor ainda. Com certeza. Eu tenho, assim, graças a Deus, né? Funcionárias de 10 anos. A minha gerente hoje, que roda Norte Carolina, ela foi uma ajudante minha. Então, assim, claro que quando a gente estoura, né? É muito mais fácil. Mas é o que você falou, quando você está com alguém que está ali te acompanhando desde o início, tem todo eu digo que um valor, claro, um carinho muito mais especial, né? E sabe o que eu achei mais engraçado? Eu já trabalhei na Copenhagen, lá do Minas Shopping. Jura? Juro. Olha que coincidência. Usei a blusa vermelha, o terninho. Que legal. Foi o meu... Cara, acho que foi o meu 3º ou 4º trabalho, antes de eu mudar para os Estados Unidos. Então você vai matar a saudade da inha benta. Pronto. Sim. Mila, muito obrigada. Foi ótimo, foi um prazer te conhecer. Muito inspiradora a sua história. De novo, a gente sempre ouve falar, tem uma pessoa que eu ouvi falar que foi para os Estados Unidos fazendo faxina, ficou milionária. Você sempre ouviu falar, mas não conheceu. Eu conheci ela hoje, você também. Obrigada. Obrigada eu. Tchau, gente. Até a próxima.